A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, queridos ouvintes, aqui vamos hoje continuar com a nossa leitura bíblica. Tá bom, meus amados? Nós tínhamos parado em Êxodo 30, o versículo 38, que foi o final do capítulo 30. E hoje nós vamos na continuação do capítulo 31. Tá bom, meus amados? Vamos, neste momento, ler juntos, né? Vamos ler. Você que não tem tempo para parar, pode colocar ali, porque é só o vídeo de áudio, né? Então, você pode colocar aonde quiser, no teu trabalho. Assim nós podemos ler a palavra de Deus juntos, tá bom? Vamos ler. Capítulo 31 de Êxodo. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de habilidade nas artes, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, em lapidar pedras para engastar, em entalhes de madeira e para trabalhar em toda a arte. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, o filho de Ahisamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que eu tenho ordenado. A saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que está sobre ela e todos os pertences da tenda, e a mesa com os seus utensílios, o castiçal de ouro puro com todos os seus pertences e o altar de incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, as vestes as vestes sagradas de Arão e o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário. Farão conforme tudo o que eu tenho mandado. Versículo 12. A santidade do sábado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se.
as 2 tábuas da lei. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábua de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Capítulo 32. O bezerro de ouro. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-o a mim. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro em um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. Então apregoou o Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se e a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizesse subir do Egito, se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição. Perante ele se inclinaram, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te remiram da terra, tiraram da terra do Egito. Disse mais: o Senhor a Moisés: tendo visto a este povo, e que o povo obstinado, e que é povo obstinado, agora pois deixa para que o meu furor se acenda contra ele e consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra, de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que fizera, do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E virou-se Moisés e desceu ao monte com as 2 tábuas do testemunho na mão.
tábuas escritas de ambos os lados, de um e do outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Moisés quebra as tábuas da lei. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor. Arremessou as tábuas das suas mãos e as quebrou ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou-se em pó. Então o espargiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés e esse homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhe disse: quem tem ouro, arranque-os. E eles me deram. Eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. A morte dos idólatras. Capítulo 32, versículo 25. E, vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. Então caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Portanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão. E isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. A interpretação pelo povo. A intercessão pelo povo. E aconteceu no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vossos pecados. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. E agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois agora, conduze este povo para onde
te tenho dito: eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito bezerro que Arão tinha formado. Capítulo 33. Deus ordena sair do Monte Sinai. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amoreus, os heteus e os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus enfeites. Enquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: povo obstinado és. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém, agora tira de ti os teus enfeites, para que eu saiba que eu hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus enfeites ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial. E chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, a cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. Ali o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinavam-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu ajudante, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes: fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. Tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo?
Acaso não é por andares tu conosco de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Moisés pede para ver Deus. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Ele disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que, quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda de penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Capítulo 34. As novas tábuas da lei. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai. E ali te ponhas diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte. Nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras. Então levantou-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor tinha ordenado. E levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto dele, e proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra e o adorou. E disse: Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é o povo obstinado. Porém, perdoa as nossas iniquidades e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse: Eis que eu faço uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo.
guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora de ti os amoreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te de fazer aliança com os moradores da terra, aonde has de entrar, para que não haja por laço, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, as suas tábuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque não te inclinarás diante de outro Deus. Pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso Ele é, para que não faças aliança com os moradores da terra. E quando eles se prostituírem após os seus deuses, sacrifícios, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também os seus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os seus filhos e as suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses. Façam que também teus filhos se prostituam com seus deuses. Não te farás deuses de fundição. A festa dos pães sem fermento guardarás. 7 dias comerás pão sem fermento, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abib, porque no mês de Abib saíste do Egito. Tudo o que abre a madre é meu, até todo o teu gado, que seja macho e que abre a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro. Mas, se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo o primogênito dos teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na aradura e na cega descansará. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, da cega do trigo e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes do ano, todos os homens aparecerão perante o Senhor Jeová, Deus de Israel. Porque eu lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra. Quando subires para adorar 3 vezes ao dia diante do Senhor teu Deus. Não oferecerás o sangue do seu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para a manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque, conforme o teor destas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas 2 tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Amém. Vamos ficar por aqui. Nós lemos até capítulo 34, versículo 28 de Êxodo. Amém, meus amados? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
E os nossos irmãos que não se inscreveram, se inscreve. E aquele que ainda não deu o seu joinha, dá o seu joinha e compartilha. Tá bem, meus amados? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.